Olá, pessoal. Começando mais um 45 minutos. Eu sou Celso Shigami, estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli e com o Fred Figueroa no novo estúdio do nosso grupo. A gente está aqui na nossa semana de adaptação à nossa nova estrutura, aos nossos novos equipamentos e aos pouquinhos a gente vai implementando e qualificando melhor aí os nossos programas, mas o fato é que a nossa rotina segue em frente, a rotina dos clubes que a gente acompanha segue bastante movimentada e a gente não pode se dar o luxo de deixar ficar tudo pronto para a gente começar a voltar a oferecer conteúdos para vocês. De toda forma, galera, antes de a gente começar a abrir aqui a nossa pauta, falando do que a gente vai falar, vou solicitar vocês a deixarem aqui o like de vocês, a vocês se inscreverem no nosso canal. Importante também ativar o sininho, porque vocês sabem que a gente está aumentando o volume de produção, para vocês não ficarem na dependência do algoritmo para ter acesso a todos os nossos programas, ativa o sininho para você não ter nenhuma dor de cabeça. Agora, por exemplo, a gente vai falar da Série A, mais especificamente da situação do Fortaleza, que, Fred, a gente pode certamente tratar como um dos grandes vencedores aí dessa rodada. Inclusive, algo que pode ficar muito evidenciado em relação à diminuição do distanciamento para o 16º colocado, né? Perfeito, Celso. Detalhe que o Fortaleza, da parte de baixo da classificação, ele é o grande vencedor da rodada. Mas durante o seu jogo, durante parte significativa daquela partida, foi para o intervalo, inclusive, dessa forma, o Fortaleza era o grande perdedor da rodada. O Fortaleza perdia para o Juventude por 1-0 em Caxias do Sul. O Juventude chegou a ter um pênalti que Gilberto desperdiça, a cobrança péssima de Gilberto, bem defendida por Breno, goleiro do Fortaleza. E aí no segundo tempo a equipe de Palermo vai aos poucos dominando o jogo e reverte o placar. Na transmissão do Premier já começava a ter um tom para o Fortaleza de rebaixamento. Tá? Já era um tom mais próximo ao do Sport do que ao do Vitória. E tá largando até a disputa, Porque né? Na hora que você perde de um adversário direto, fraco, frágil, da forma que o Fortaleza estava perdendo, um primeiro tempo apático, sem conseguir jogar, que poderia ter saído 2-0 para o Juventude, você ficando com 21 pontos, distanciamento enorme para o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas não foi essa a história que foi escrita. O Fortaleza vira o jogo. O Santos, que é o 16º, perde para ninguém mais, ninguém menos do que o Ceará, rival do Fortaleza. Os torcedores do Fortaleza precisaram torcer pro Ceará. Torcer contra o Santos naquela noite de domingo. E aí, Celso, a gente vê aqui no gráfico na tela que o Fortaleza, desde a 19ª rodada, não ficava a uma distância tão curta para o 16º. São 4 pontos, tá? Que o Fortaleza ficou atrás do Santos. Tem o mesmo número de jogos do Santos, porque o Vitória, que é o 17º, está um pontinho acima do Fortaleza, tem um jogo a mais. Certo. Fortaleza não. Fortaleza está na mesma toada do Santos. E aí você percebe que na rodada passada eram 7 e vinha oscilando ali 7, 6 pontos. A gente pode dizer que agora o Fortaleza deu o passo, tá, necessário para realmente se recolocar naqueles clubes que estão disputando ponto a ponto a permanência. O tom em torno do Fortaleza, como eu falei, que já chegou a ser dado na transmissão do Premier e que a gente já tinha falado aqui em outros programas, era: o Fortaleza está se aproximando mais da realidade do Sport do que da realidade do Vitória. Hoje não. Uma rodada que foi muito boa para o Fortaleza, porque o Vitória perdeu, o Juventude obviamente perdeu, o Santos perdeu, o Atlético Mineiro perdeu. E a gente vai ver isso com mais detalhes daqui a pouquinho. Mas o foco aqui, Celso, de fato, 4 pontos e volta ao jogo, né? Muito bem. Inclusive, eu acho que vale a pena a gente dar uma analisada melhor sobre a performance do Fortaleza com o Palermo, porque passa a ser algo completamente diferente do recorte anterior, né, maestro? Celso, é um recorte que tem, em termos percentuais, a gente está vendo na tela, em 60% de aproveitamento, ganhou 3 dos 5 jogos que comandou o Fortaleza. Terceiro melhor time nos últimos 5 jogos do campeonato. E é uma forma de observar também, mas para observar, a gente brinca aqui do Fire, do Ice e tal, mas
eu vou falar uma coisa que vai ter até um quadro mais pra frente, que é o peso dessas vitórias. Assim, não dá para ignorar, não dá simplesmente para dizer... De onde vieram, né? Exatamente. Assim, existe o mérito do Fortaleza, a gente está vendo na tela ali, inclusive as vitórias, assim, a coluna do meio, que ele ganha ganha do Fortaleza e do Sport no Castelão, e esse do Juventude fora de casa é uma vitória importantíssima, porque era o único time que não tinha vitória fora de casa. Então, assim, ele consegue quebrar essa barreira o Juventude, mesmo que em algum momento estava ali, foi lá e tinha vencido o Ceará. Até o Sport, né? Conseguiu a sua primeira vitória. Foi fora de casa. Então, o Fortaleza tem um mérito, porque, no fim das contas, também, outra forma de observar é que o Fortaleza de Vojvoda e Renato Paiva tinha 3 vitórias. Veja, em 21 jogos, eram 3 em 21. Agora são 3 e 5. Então, ainda que o peso dos adversários seja bem abaixo, mas Vojvoda / Renato Paiva, os 2 treinadores anteriores do Fortaleza nessa edição, eles tiveram nesse campeonato jogos nesse nível e não conseguiram responder dessa forma. Então, Martim Palermo tem esse mérito, mas em relação a projetar o Fortaleza mais para frente, a dizer, o Fortaleza agora é o terceiro melhor. Seria irreal achar que nas próximas 5 partidas ele mantém 60%. Seria irreal. Primeiro, detalhe, se isso acontecer, sobretudo olhando a tabela, é uma tabela que tem o Vasco, que tem o Cruzeiro no Mineirão, que tem o Flamengo no Castelão, sobretudo observando, e o próprio clássico contra o Ceará, um confronto direto contra o Santos na Vila, assim, a tabela não é boa. Mas se dentro desse cenário a tabela se permanece com esse aproveitamento, aí eu acho que realmente a transformação está consolidada. Possivelmente ele já até está numa condição muito melhor, né? Se ele conseguir escapar desse próximo bloco aí com uma pontuação acima do que 60%. Acho que se brincar até sairia da zona de rebaixamento. Mas o ponto é que na análise é a era Palermo. Assim, a era Palermo, nesse momento, é uma eficiência sobre jogos ganháveis que os antecessores não tiveram. Quase contas de luz. Isso. Quase contas de luz. Mas que os outros não tiveram. Então, para saber se a era Palermo vai ter essa continuidade com a tabela do jeito que vem pela frente, aí eu acho que resta aguardar, de fato. Então, Fred, eu acho que é inevitável a gente se debruçar sobre a origem, né, dessa pontuação do Fortaleza para a gente dar um mergulho um pouquinho mais profundo de onde o Maestro nos deixou. Né? Exatamente. Só vou pontuar em relação ao que Cássio falou e deixar muito claro que qualquer jogo desse que o Fortaleza não tivesse vencido, ou melhor, se ele tivesse perdido para o Vitória, para o Sport menos, ou perdido para o Juventude, a situação era basicamente de rebaixado, tá? Imagina, você tira 3 pontos do Fortaleza. Imagine, Fortaleza sai de 24 para 21. E o Vitória vai para 28. Vai para 28. Você ia estar a 7 pontos do Vitória. Que é o próximo ali em cima. Né? Que é o que, na verdade, ainda teria o Juventude no meio, mas o próprio cenário de Caxias do Sul. Do Sul, que estava se desenhando. E no fim, estava se desenhando um 26-21. No fim das contas, o Fortaleza saiu da penúltima colocação. E aí, Celso, agora a gente vai para a conclusão, tá? Para a conclusão do que a gente trouxe até aqui. E tem um número que deixa isso muito claro. E um gráfico que aponta, eu diria que, uma certa preocupação. Tá, para a reta final do Fortaleza. 54% dos pontos obtidos pelo time no campeonato foram contra Vitória, Juventude e Sport. Tá? São 13 de 24 pontos. Tá? E 72% de aproveitamento dentro desse bloco. Por que é preocupante? Porque já foi. Né? Porque acabou. Já foi. Tá? Já foi. Os pontos do Fortaleza, onde o Fortaleza mais soma ponto, essa região da classificação, ele já extraiu tudo o que podia. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, certo? Que eu acho que é importante. A gente, muitas vezes, né, para efeito de parametrizar o que a gente está analisando, a gente divide o campeonato em blocos. A gente até fala em campeonatos diferentes. Né? Você conquistar, você ter esse percentual de aproveitamento contra times do seu campeonato, certo? É uma coisa positiva ou é mais positivo ou mais negativo? Muito mais positivo. Muito mais positivo. Se ele tivesse conquistado esses pontos contra outros adversários, talvez ele não tivesse segurado os competidores. Exatamente. A situação dele seria pior. E aí, Celso, existe um desenho de campeonato, de tabela de análise que a gente faz. Eu vou dar o exemplo do Sport.
o Sport, tirando o próprio Fortaleza, enfrentou quase todos os times mais ganháveis no primeiro turno fora de casa. Parte significativa do colapso matemático do Sport pode estar aí. Se tivesse tido um equilíbrio maior, né? de jogos dentro e fora de casa, talvez ele tivesse na sua conta pontos que ele vai ganhar. Quando ele tiver o Juventude em casa, quando ele tiver o Vitória em casa. Que tem chance, boa chance de ganhar, né? Então assim, na lógica, claro que já é totalmente diferente, porque agora já é um Sport rebaixado, então já é um outro contexto de jogo. Eu vou dar outro exemplo muito claro. O Juventude, tá? Que para mim é o time mais fraco do campeonato, tecnicamente. De bola, né? Detalhe, muito mais fraco. Eu acho até incomparável aos mais fracos acima dele, Sport e Vitória, por exemplo. Eu acho que o Fortaleza tem uma qualidade técnica embarcada maior. Tá embutido já ali, Tem né? uma qualidade maior. Tanto que há algum tempo a gente já vinha dizendo, dificilmente alguém desse Z4 escapa. Mas se tiver que ser um, por bola, não por bola jogada, mas por capacidade nos anos recentes do elenco, seria o Fortaleza. Então, o Juventude, Celso, ele abriu o campeonato e os 2 primeiros jogos dele em casa foram Ceará, ele venceu, ou acho que empatou com o Ceará. Não, venceu os 2 jogos. Venceu, exatamente. Ele venceu o Ceará e venceu o Vitória. E com esses 6 pontos, assim, ele ganhou uma tranquilidade por semanas. Total. Esses 6 pontos, o Sport vai fazer 6 pontos, cara. Já tinha, sei lá quantos jogos do campeonato. Já estava no 3º treinador. Quando o Sport faz 6 pontos, o Fortaleza fez na 3ª rodada. O Fortaleza não, desculpa, o Juventude fez na 3ª rodada. Então, Celso, essa sua pergunta, ela é decisiva para construção de campanha. Vou dar um outro exemplo oposto. O Ceará faz o campeonato dele inteiro sem enfrentar Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, que são os 3 últimos jogos do Ceará. Tá? Então, é claro que se ele chegasse precisando seria horrível, mas ele vai estruturando uma campanha, deixando 3 jogos em que quase todo mundo zera ou soma pouquíssimo pro final. Embora ele tenha somado direitinho. O detalhe é que ele somou 4 pontos. Quando ele pegou no primeiro turno, ele teve um desempenho muito bom contra esses 3 times. Tá? Então, Celso, a gente observa aqui mais detalhadamente essa distribuição de pontos do Fortaleza. Quando enfrentou o G4, foram 6 partidas, perdeu todas. Tá? E ainda tem mais 3 jogos contra o G4, contra os times que hoje estão no G4. Contra o bloco ali do 5º ao 8º, ele até tem um bom, abre aspas, né? Fez 28% dos pontos. Não perdeu tanto, né? Dentro desse bloco. Dentro desse bloco, não é 28% dos pontos dele, né? Dentro desse bloco, mas conseguiu ali 6 pontos com uma vitória e 3 empates. No entanto, quando a gente desce, se a gente fizer um blocão do 9º ao 16º, onde ainda faltam muitos jogos, ele tem 5 pontos, pô. Tá? Em 8 partidas disputadas. Tá? 24 pontos. Ele tem aproveitamento aí muito baixo. Essa é a preocupação, porque se acabou a parte de baixo, ele vai precisar continuar reagindo contra times em que ele ainda não provou ser capaz. E aí, Cássio, talvez o maior exemplo disso tudo, tecnicamente, é o que a gente acabou de ver. Quando enfrentou o São Paulo teve um jogador a menos quase que a partida inteira. Dentro do Castelão, o jogo foi 2-0 São Paulo. Vindo da eliminação na Libertadores, vindo de um cenário assim muito... Vindo de uma derrota duríssima pro Ceará, o Morumbi vazio. O São Paulo chegou lá... Libertadores mais Ceará. Né? Mais Ceará. Então, Minhoca sempre fala que o Fortaleza ainda precisa de uma vitória... Contra um desses clubes aí, né? Para você dizer... Porque todas as vitórias do Fortaleza, segundo Minhoca, são de contexto. Ele estreou vencendo o Fluminense... Foi aquela partida que todo mundo trata como... Derrubou o Mano Menezes. O jogador do Fluminense já no limite de Mano Menezes, ele cai na estreia. Ele vence o Juventude em casa, goleia. Foi a melhor semana do ano do Fortaleza, que ele goleou o Juventude e goleou o Colo-Colo. Tá? E depois venceu o Red Bull Bragantino, num recorte que o Red Bull Bragantino teve 8 derrotas. Ele venceu nesse recorte. Pronto. São as 3 vitórias que Cássio falou, somadas de Vojvoda e Paiva. Aí chegou Palermo, e Palermo conseguiu o básico, que é o que a gente está tratando aqui, mas é um básico que é um balão de oxigênio para a campanha do Fortaleza. Ganhou do Vitória, ganhou do Sport, ganhou do Juventude,
pagou as contas de luz e recolocou o Fortaleza no campeonato. Corrida, né? Totalmente, Celso. Vamos dar uma olhada, inclusive, agora no histórico, né, de aproveitamento dos times aí com essa faixa de pontuação do Fortaleza. Quando a gente estava vendo o quadro antes de começar, a Cássio falou, já tem mais um. Porque nos últimos programas, Cássio, era Atlético Mineiro, Fluminense, Atlético Mineiro, Fluminense. Chegou o Botafogo de 2009, ou seja... Eu nem me recordava, assim, porque 2009 é um ano tão clássico assim, daquele Fluminense, eu nem me recordava que o Botafogo tinha passado um aperreio desse. E o que me chamou mais atenção ainda foi que foi bater em 47 ali no final do campeonato. Isso. Detalhe que esses 3 clubes... Isso é campanha sul-americana. Esses 3 clubes, Cássio, eles terminam com alta pontuação, né? O Atlético Mineiro termina com 45 em 13º, o Botafogo com 47 em 15º, e o Fluminense com 46 pontos em 16º, tá? São 35 times, Celso, com 24 pontos ou menos. 3 escaparam. Só que aí, nessa conta, ela é uma conta que fica perversa. Porque você entra América do Natal, Náutico, Chape, esses times que tiveram as piores campanhas da história da Série A, tá? Com exatos 24 pontos, um escapou de 6, 17%. Tá? É uma estatística mais real nesse caso, que foi justamente aquele... Fluminense. Não, Botafogo. Fluminense, Botafogo. O Fortaleza já esteve lado a lado com o Fluminense, mas estaria se tivesse perdido. É verdade, do Juventude. Do Juventude. Agora ele está já dentro do time que tinha a melhor pontuação. Os 3 escaparam. E nesse momento ele tem 3 pontos a mais do que o último exemplo. E além disso, o último exemplo ele vai bater numa pontuação que é muito acima do que provavelmente será necessário para que é aquela exceção lá, né, do Fluminense que faz aquela corrida louca, né, insana. É o que Cássio traz. 41 pontos hoje, tá? O Santos tem 36% de aproveitamento, é o 16º colocado. Está projetando então chegar a 41. Projeta 41 pontos. Certo. Tá? Ou seja, aquele Fluminense fez 25. O Fortaleza precisaria de 17. É uma conta mais palpável para o Fortaleza. E a gente tem um Santos aí, né, que projeta 41 pontos. O Atlético Mineiro está vai ter um ponto acima. Lembrando, esse confronto direto ele vai ser vai ser já, tá? Isso. 1, 2, 3, 4, 5, daqui a 5 rodadas. Isso. Santos e Fortaleza na Vila Belmiro. O jogo vai ser à noite. E aí, olha quem... Veja que história. O futebol e suas histórias. Isso é inacreditável. Tá? O maior técnico de todos os tempos do Fortaleza, o maior técnico de todos os tempos do futebol do Ceará, do futebol do estado do Ceará. E aí vai para o debate se a gente pode ampliar para o Nordeste ou não. Um dos Nordeste. Em trabalho contínuo, eu considero o maior trabalho já feito no futebol do Nordeste em trabalho contínuo. Mas a gente sabe que tem grandes trabalhos mais curtos que levaram a resultados maiores. Esse treinador rompe sua história com Fortaleza, demora um pouco, assume o Santos e neste momento do campeonato é o alvo. É o alvo. E Cássio falou, a gente vai ter daqui a pouco um Santos e Fortaleza. Detalhe para os próximos 5 jogos do Santos. Tem o Fortaleza em casa, 3 de 4, né? E tem o Vitória em casa. Tá. E tem o Corinthians para colocar nessa, porque são 3 de 5, 3 de 4 em casa, mas os 2 confrontos mais diretos possíveis. Valendo a vida, né? Santos e Vitória daqui a 2 rodadas, Santos e Fortaleza daqui a 4 rodadas, tá? Agora, detalhe, por que o Santos é o alvo? Eu e Cássio, a gente vinha tendo debates, eu vinha dizendo, eu acredito que o Red Bull Bragantino, pelo nível de desempenho, pode desabar. Largou, né? O nível de desempenho pode desabar. O Red Bull Bragantino fez 4 pontos nas últimas rodadas. Ele já tinha uma pontuação muito alta, tá? E ele tinha feito 4 pontos, se você pegar aí, demora ele somar 4 pontos no histórico anterior dele. Ele conseguiu 4 pontos no jogo que abriu a crise da arbitragem no Brasil, né? Isso. Foi o jogo em que ele arrumou Grêmio, esse ponto, né? Assim, de forma... Expulsão de Kahneman. Veja só. Um absurdo. Foi afastado, inclusive. Um absurdo. Essa vitória do Red Bull Bragantino, ela foi totalmente direcionada ela tá no imponderável. Pela arbitragem. Detalhe, a outra vitória recente dele sobre o Sport também, tá? E eu tô falando imponderável assim, porque é imponderável você controlar algum tipo de favorecimento da arbitragem desse jeito. Né? O Bragantino não ganhou aquele jogo.
O Sport fez um gol no final. O Sport ainda arrumou um ponto lá. Ainda tentaram. O Sport faz uns golzinhos no fim, Celso, só pela maldade que a gente esquece, tá? E o torcedor do Fortaleza que está assistindo esse programa vai lembrar da bola na trave do Sport. Aquela falta ali, 40 e alguns do segundo tempo. Tá? Tem uma cobrança de falta na trave. O Fortaleza escapou de ser mais um time, né, que seria castigado. Mas aí, Celso, o Santos agora, ele tem o que Cássio sempre considera, de forma mais pragmática, pontuação baixa, e ele também agora mergulha como um recorte muito negativo. Mas é um recorte com mais jogos assim dentro do contexto. Ele vai ter 3 de 4 em casa agora, porque estava numa relação mais difícil. Mais difícil. É por isso que eu falo, de vez em quando você pega o turno, você olha, isso tudo é super válido. Mas de vez em quando tem outras nuances também. E nesse tabela, caso, né? caso, a tabela, a relação... Por exemplo, daqui a 4 rodadas, se nas próximas 4 rodadas, esse 3 de 4 que ele vai ter na Vila, o Santos permanecer em 18º, aí você fala, meu irmão, agora o barco tá afundando. Quase acaba, né? Porque aí ele vai esgotar essas partidas dentro de casa e ainda as mais ganháveis. E com a sequência desta sequência sendo Palmeiras fora de casa. Então, assim, se ele não pontua esse 3 de 4, ele arruma um problema. Mas nesse momento eu acho que você consegue justificar. E a era Vojvoda, 38% de aproveitamento, tá? E tudo muda. Porque até o programa passado a era Vojvoda o Santos invicto. Parou de perder. Estancou. Aí enfrentou o time que o Vojvoda não consegue enfrentar. Né? É impressionante, né? A Kryptonita. O arquival. Kryptonita. Tá? É isso. Bom, galera, dessa forma a gente vai encerrando aqui, tá, a nossa análise sobre o contexto do Fortaleza nessa rodada da Série A e desejando aí que vocês continuem curtindo aí o nosso programa, continuem deixando o like, continuem aproveitando aí o que a gente está produzindo para engrossar o caldo. Esse vídeo, Celso, ele é um quebra-cabeça. Ele se encaixa com mais outros 4 vídeos que formam o raio-x completo dos clubes do Nordeste na Série A depois dessa 27ª rodada, tá? Tá tudo aí no nosso Aquelas canal. lives de 4, 5 horas, agora elas vêm fatiadinhas. Não vai ser uma regra, mas nessa semana... Até porque regra não é muito com a gente. Né? Exatamente. Galera, obrigado todo mundo aí pela audiência. Mas regulamento é. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.